A grande questão é qual é os problemas que estão lá que representam fome. Aí Uhum. está. Há erro dos lados da polícia. Não é necessário hoje os deputados angolanos taparem o MPLA. Já não se pode tapar o MPLA porque a realidade dos factos é iminente e as palavras expressam tudo. Há problema, a polícia falhou. E há aqui uma contradição porque o chefe Orlando que falou anteontem, há bem pouco tempo da inteligência, mentiu e o Pedro Neto veio desmenti-lo. E tem mais. Vamos à segunda foto. Há outra coisa. Quais são estas questões que são realidade? Porque o Pedro Neto disse que há aí algumas realidades e a polícia tem que lidar com essa realidade. Os casos dos combustíveis, Combustíveis. pentear as pessoas, falsificação de documentos. Há tempos atrás, o Paulo Miranda Júnior falou de uma morte que até me chocou, de um polícia que estava a acabar o turno da noite, ia para casa de mota, mete a máscara e tira a arma para desmontar o dinheiro dos táxis, dos mototáxis. Só que naquela de fugirem com o dinheiro, os miúdos puxam o que está atrás, cai. Dão surra, já sabe, no nosso país, batem até pessoas até tirarem a vida. Dão surra. Quando telefonam na patrulha, a patrulha vem sem vontade. Quando o chefe de piquete tira a máscara, diz: esse é o nosso colega, esse é o Dadão. Oh, pegam água, põem no coiso, já quase é morto. E todo mundo entrou em pânico. Mas o que isso nos diz? Que também lá na polícia, os próprios polícias, os nossos irmãos que estão a servir, têm dificuldades, os salários não devem chegar à hora. São chefes de família, está a entender? As pessoas são usadas, são descartadas e têm que sobreviver. É por isso que muito jovem está metido nessas situações. E isso, a saga não para aqui, porque isto agora que se desenrolou o tapete vai ter mesmo que se desenrolar todo até nós tirarmos então aquele Efeito bola de neve. que é o problema. O problema vai sair no fim quando o tapete desenrolar. Oh, é você o problema, é esse. Mano Gica, aconteceu que antes de ontem o ministro do interior foi convocado para ser auscultado no Parlamento. A comissão de segurança, a segunda comissão de segurança o convocou. E os trâmites, como é que funciona? Para o ministro vir responder no Parlamento, ele tem que pedir também autorização no presidente da República, no presidente que é o chefe do governo. Ok? Se ele pode ir no Parlamento responder. E, por outro lado, a presidente do Parlamento também tem que pedir autorização no presidente da República para autorizar o ministro vir no Parlamento. Essa passagem é já complicada. E aí, quando nós dissemos que o nosso método ainda é um método ditatorial, de facto é. Porque o Parlamento, para escutar um ministro, não tem que pedir autorização no presidente da República. Exato, Mano Álvaro, mas é um exercício que para nós é como se fosse algo novo. Porque nós, por exemplo, de 2017 a 2022, não tivemos uma comissão parlamentar a esse nível, a resolver situações assim. E então, claro que eles têm que arranjar uma forma, porque o MPLA é um partido comunista, o MPLA, a presa não pode ser deixada andar. É como aquele ditado que se diz: a presa nos políticos do MPLA é como pássaro. Se ele larga, ele voa. Se ele aperta muito, ele sufoca. Então, entre essas, o que eu quero dizer, eles estão a arranjar uma forma de começar a meter as coisas a funcionar. Mas nessa, e eu digo sempre, nessa de meterem as coisas a funcionar, há sempre algumas verdades que saem. E saiu grandes verdades, eu vi grandes verdades, a minha visão me permitiu ver grandes verdades, e eu acho que mais comissões dessa têm que sair. Sim, Tem até que sair. a expressão corporal do Laborinho era uma. Vamos ver, Mano Gica. Vamos ver, vamos comentar aqui essas imagens. Vamos embora já a este documentário que nós fomos extrair da própria televisão pública de Angola. Vamos embora.
A audição parlamentar e vai tornar-se método regular no exercício das comissões de trabalho especializadas. A segunda comissão responsável pela Defesa e Segurança Nacional, sob a presidência da deputada Ruth Mendes, inaugurou esta metodologia de trabalho, colocando frente a frente o Ministério do Interior, a quem pesa denúncias graves propaladas nas redes sociais relacionadas com o tráfico de droga e conduta danosa dos seus oficiais. Mano Chica, nesse vídeo, se tu observares bem, observa bem de novo, vou repor este vídeo, vamos observar a comunicação corporal do ministro e também o posicionamento onde ele foi sentar. Enquanto ministro, foi acompanhado de dois dos seus colaboradores principais, o comandante da Polícia Nacional e o diretor nacional da Segurança Pública. Ele se mete sentado no ângulo, o comandante-geral da polícia no meio e o outro no lado direito. E ele até fica no lado esquerdo do seu chefe, do seu colega. Vamos lá ver bem essas imagens. É o encontro de audição parlamentar e vai tornar-se método regular no exercício das comissões de trabalho especializadas. A segunda comissão responsável pela Defesa e Segurança Nacional, sob a presidência da deputada Ruth Mendes, inaugurou esta metodologia de trabalho, colocando frente a frente o Ministério do Interior, a quem pesa denúncias graves propaladas nas redes sociais relacionadas com o tráfico de droga e conduta danosa dos seus oficiais. Mano Chica, aqui, o que é que podemos acrescentar sobre a linguagem corporal do Laborinho? E por outra, disseste muito bem, essas comissões não se criavam. E eles aqui dizem que é uma inauguração, agora vai começar a funcionar desta forma. O porquê? Porque tem um caso muito grave que explodiu nas redes sociais, do qual grandes nomes, estão envolvidos e sentiram-se na obrigação de convocar este encontro, esta audição. E estas práticas têm que continuar a acontecer. Mano Chica, primeiro, o caso e a linguagem do Laborinho. O que é que te ofereces a dizer? Em primeiro lugar, Manova, o caso sobre as drogas, né? Sobretudo, em primeiro lugar, aferir que essa segunda comissão, o João Lijo diz na peça que vai continuar então a ser regular, porque é a primeira vez que a segunda comissão parlamentar faz isso. Não só a segunda comissão, as outras comissões também têm feito isso, não têm sido consistente. Nós estamos aqui a chamar consistência do parlamento, é que o parlamento não tem sido consistente a situações sensíveis. Segundo, a expressão corporal do Laborinho. Do José do Laborinho, claro, a pressão dessa vez foi para além dos limites. E é na polícia que nós temos ouvido a maior baboseira. O Laborinho se sobrevive essa governação com a polícia, com esse comportamento, até os polícias a mandarem uma mensagem que nós somos corruptos, porque quando aquele vídeo do polícia que chamou o colega para lhe receber o dinheiro que ele lhe tirou, aquilo não é uma mensagem que estão a nos avisar que aqui nós fizemos corrupção. Então, tem acontecido muito isso, falta de respeito com a comunidade castrense. Então, eu acho que foi uma atitude certa, mas peca porque nós não ouvimos da boca do ministro do Interior ainda nada. Mas vamos à frente, eu acho que ainda tem mais peça, a gente depois ainda vai comentar mais. Ok, vamos na segunda peça, vamos lá. Nacional para a Segurança Pública, Orlando Bernardo, considerou o alarme de nada tem a ver com a verdade. Pelo que consta até agora, não temos quaisquer indícios de que as informações que têm estado a circular nas redes sociais e noutros canais sejam verdadeiras. Ali terem uma noção, o ano 2022 foi o ano em que mais houve um aumento exponencial do combate ao tráfico de droga. Portanto, e isso é natural que tem que trazer alguns anticorpos, e esses anticorpos naturalmente depois se traduzem nas denúncias falsas que vamos vendo e que vamos ouvindo.
E aquilo que temos conhecimento até agora, não há qualquer envolvimento de seja qual for efetivos ou estruturas do Ministério do Interior no tráfico de drogas. Ok, Mano Jica, aqui o comandante diz que não é verdade. Não é verdade. O laborinho que nós sabemos que por pessoas que estão a circular na rua sem máscara, nós não vamos dar rebuçados, não estamos aqui para dar rebuçados. Apareceu em grande a fazer comunicações e tal e que. Um assunto assim tão delicado, ao ponto do parlamento lhe convocar, ele subtrai-se em falar, em comunicar e deixa o diretor nacional para a segurança pública falar depois de uma reunião importante assim. Mano Jica, aqui tem gato escondido com o rabo de fora. Exatamente, Mano Álvaro, exatamente. E ouve bem o que o homem disse aí. Eu acredito que não sejam verdadeiras essas acusações das redes sociais. Língua portuguesa, não é nossa, até devíamos. Eu acredito que não sejam, significa dizer que ainda uma matéria por se provar se são ou não. Uhum, uhum, Então, uhum. sendo assim, ele deu a opinião dele, e isso é muito normal, mas o que ele não inocentou o caso. Não inocentou o caso. Não, ele Agora, disse que eu uhum. acredito que não sejam verdadeiras. Então, por que que o parlamento não abre um inquérito? Hum, Parlamento nega isso. E eu devo dizer, Mano Álvaro, nós não estamos só perante a situação do narcotráfico, não. A polícia tem cometido erros graves de palmatória. Está a uhum. entender? Quando nós pensávamos que a polícia está a melhorar na sua forma de comunicar com o cidadão, a polícia tem tendências a piorar cada vez mais. Está a ver? E é o que a gente está a ver. Sim, porque a nossa polícia tem estado, em vez de, digamos assim, expor os problemas e comunicar a solução à comunidade dele, esconde os problemas e depois não comunica com o cidadão. Ninguém não comunica com ninguém. E atenção, essa questão da comunicação, Mano Álvaro, é um assunto muito importante. Está a Hum, entender? Porque é assim, o ministro do interior é acusado que vende, de que está metido envolvido em droga, de um governo, o ministro fica calado. O ministério fica. A corporação não fala. Já não estamos no tempo do partido único, não estamos. uhum. Democratas querem ter comportamento autoritário. Não falou por quê. É o que o Joaquim Nafoia falou. Tem que haver. É por isso que eu disse que há coisas que saiu aí dessa comissão parlamentar, da segunda comissão, que é importante. Por que não houve comunicação? Vamos O, ouvir o deputado, vamos lhe ouvir. o Eldetrudis da Costa, próximo do presidente, Hum. alegadamente a TVI passa uma matéria que ele manda por dia cento e tal mil euros. E não sai um comunicado do governo, não sai nenhuma expressão. Pá, isto é errado. Isso é uma brincadeira com a cara dos angolanos. Mano Jica, eh, uma coisa que eu notei, deixa só dar aqui em primeira mão as nossas caras, né? Uma coisa eu notei nesse episódio. O Laborinho foi convocado. De facto, está agora em voga, não é? O MPLA agora tem que ser mesmo, procurar ser transparente, tem que reconquistar aquela confiança que ele perdeu dos seus eleitores, ok? Exato. Então, para tal, o que que acontece? Tem um jogo, o presidente da República lhe autoriza ir, mas talvez lhe manda ficar caladinho para a imprensa. Sim, Fala a esse comandante, ok, esse comissário, mas o comissário, em todo caso, deixa uma pista. sim, E o Laborinho não tem, nem sequer pode, nem tem o direito, ok, de ralhar o senhor, porque ele está a fazer o seu trabalho, O, por mais que labo, eles sejam amigos ou não. o Laborinho só foi ali porque, do ponto de vista de imagem ou do ponto de vista de impressão que a sociedade tem, Uhum, não são comportamentos abonatórios
o Estado não responder perante isso. Não, a polícia não emitiu até agora um documento oficial ou porta-voz da polícia a vir contrapor isso. Até Então, agora, de facto, contra o factos não há porta-voz nunca falou disso. não. Então, agora que saiu dessa segunda comissão, o Comissão. que é bom das comissões parlamentares, o que, que acontece no fim de tudo? Depois de escrutinarem, depois de conversarem, ali mesmo a porta fechada, há uma coisa muito importante que todas as comissões parlamentares fazem: deixam recomendações. Recomendações. Quais são as E recomendações? as recomendações que eles manteram em segredo, a primeira recomendação que eu sei que lhe deixaram, tem que comunicar. Tem que Não é só comunicar. porque o governo que disse que trabalhar mais e comunicar, tem que comunicar. A polícia, Laborinho, não é da tua mãe, nem do teu pai, nem do teu avô. Você tem que Uhum, comunicar com os angolanos. A uhum. sociedade está preocupada com a forma de atuar da polícia. Então, o que é que acontece com os nossos políticos? Eles eram políticos de outra hora. Pessoas que foram parar aí como eu não sei. E o Laborinho é uma pessoa que é formada em psicologia, segundo o seu critério no site da Presidência da República. E ele entende que, do ponto de vista psicomental, as pessoas estão a fazer análises todo tipo, porque há um silêncio da parte do Ministério do Interior. Mas a partir do momento que o Ministério do Interior fala, esse silêncio vai começar a desaparecer. As pessoas vão dizer: epá, pronto, epá, pelo menos ele saiu. Então, a comissão parlamentar fez aí uns 10 ou 30 ou 5 recomendações. Eles fazem sempre isso. Fazem sempre isso, mas, Mano Gica, vamos ouvir agora o que é que diz o Pedro Neto. Sim. Sabemos que Pedro Neto é uma peça importante do partido do MPLA. É general, é também outro general. É outro general. São eles os protetores ali do Curibeta. E olha como é que ele vem e comunica. Eu penso que isso é uma tática para poder baixar a poeira. E não só, eles lançaram mais como posso dizer, um veneno para descredibilizar a comunicação sorrateira que passa nas redes sociais. Vamos escutar bem o Pedro Neto, o que é que Pedro Neto aqui fala. Prestem atenção todos então. E no final da audição, o deputado Pedro Neto chamou a atenção e pediu muito cuidado no consumo de informações das redes sociais. Costuma-se dizer que não há fumo sem fogo. E quando nós decidimos fazer esta auscultação foi justamente para fazer luz da verdade. E os esclarecimentos que nos foram feitos trazem à liça o seguinte: nem tudo aquilo que se diz tem a ver com a forma tendenciosa como os assuntos por vezes são apresentados. Existem algumas questões que têm realidade, são realidade, mas nem todos os aspectos que são abordados a nível particularmente das redes sociais têm verdade suficiente, não têm matéria para se dar a importância que se tem dado. Contudo, serviu este exercício para que o próprio Ministério reconhecesse que deve desenvolver uma atividade muito maior para que estes problemas relacionados com o tráfico, com o contrabando de combustível, encontrarmos soluções para que estes problemas comecem a ser reduzidos substancialmente. Portanto, este é o aspecto positivo desta audição, que quiçá num futuro possa dar origem a que existam algumas comissões parlamentares de inquérito, mas quando se detectarem que existem matéria suficiente para isso. Para já não existe. Mano Gica, ouvindo Pedro Neto a falar, estes mais velhos pensam que o país é só deles. Um caso tão importante assim, como é que ele vem com essa desdenha a falar às telecâmaras e aos microfones do público? Mano Gica. Exato. Infelizmente, nós hoje, quando falamos para as redes sociais, nós nos tornamos péritos. São 10 anos a fazer isso. Nós não só lemos, nós produzimos áudio, nós somos produções, nós somos uma máquina das redes sociais e entendemos muita coisa. Eu prefiro ficar com as primeiras palavras do Pedro Neto, que ele diz que
Só por ele ter dito que não há fumo sem chama, sem fogo. Uhum. Aí o Pedro Neto já nos disse qualquer coisa. O Pedro Neto já nos disse que há problemas lá dentro. Está a entender? Então, Uhum. a gente agora vai interpretar dessa forma. O Pedro Neto já fez a parte dele, mas as palavras dele ficam aqui. E nós que temos a calma de ouvir e consumir cada pedaço de uma frase, a gente tirou aí duas frases muito importantes. Então, já que não há fogo, Não há fumo. não há fumo sem fogo, a grande questão é qual é os problemas que estão lá que representam fogo. Aí Uhum. está. Há erro dos lados da polícia. Não é necessário hoje os deputados angolanos taparem o MPLA. Já não se pode tapar o MPLA porque a realidade dos factos é iminente e as palavras expressam tudo. Há problema, a polícia falhou. E há aqui uma contradição porque o chefe Orlando que falou anteontem, há bem pouco tempo da inteligência, mentiu e o Pedro Neto veio desmenti-lo. E tem mais. Vamos à segunda foto. Há outra coisa. Quais são estas questões que são realidade? Porque o Pedro Neto disse que há aí algumas realidades e a polícia Uhum. tem que lidar com essa realidade. Os casos dos Os combustíveis, combustíveis. pentear as pessoas, falsificação de documentos. Há tempos atrás, o Paulo Miranda Júnior falou de uma morte que até me chocou, de um polícia que estava a acabar o turno da noite, ia para a casa de mota, mete a máscara e tira a arma para desmontar o dinheiro dos táxis, dos mototáxis. Só que naquela de fugirem com o dinheiro, os miúdos puxam o que está atrás, cai. Dão surra, já sabe, no nosso país, batem Uhum. até as pessoas até tirarem a vida. Dão surra. Quando telefonam na patrulha, a patrulha vem sem vontade. Quando o chefe de piquete tira a máscara, diz: esse é o nosso colega, esse é o Dadão. Oh, é o que... Pegam água, põem no coiso, já quase é morto. E todo mundo entrou em pânico. Mas o que isso nos diz? Que também lá na polícia, os próprios polícias, os nossos irmãos que estão a servir, têm dificuldade, os salários não devem chegar à hora. São chefes de família. Está a entender? As Uhum. pessoas são usadas, são descartadas e têm que sobreviver. É por isso que muito jovem está metido nessas situações. E isso, a saga não para aqui, porque isto agora que se desenrolou o tapete vai ter mesmo que se desenrolar todo até nós tirarmos então aquele Efeito bola de neve. que é o Yeah. problema. O problema vai sair no fim quando o tapete desenrolar. Oh, é você o problema, é esse. Uhum. Porque até, Mano Gica, como se tem dito, não é? Não Sim, temos só que falar dos, como posso dizer, dos efeitos. Nós sim, temos que ir até às causas. exatamente. Então, aqui está, o Pedro Neto está a querer esconder as causas. E ele Não. próprio fala por isso. Ele, Hum. ele, ele diz, ele diz, não há fumo sem, Sim. não há fumo sem fogo Uhum. e há Uhum. questões verdadeiras. É. Então nós preferimos ficar com isto. Com isto, porque, Hum. Mano Gica, nós ouvimos, tem aí uma outra entrevista muito importante que está nas redes sociais, já foi publicada, parte até de um jornal importante. Uma entrevista é do Novo Jornal, Paulo de Almeida. O Paulo de Almeida deu muitas pistas. Embora que há muita gente que está ali a lhe rir e está lá, mas tu quando eras e tal, ali que não, mas o camarada, o senhor ali, está a vir dizer mesmo certas verdades. Primeiro, descredibilizou totalmente o Laborinho. Paulo de Almeida não era qualquer um, era comandante em chefe da polícia, comandante-geral da Polícia Nacional. E que ele diz, eu tinha patentes, mas não comandava. Tinha patentes, mas não comandava. E estava a dizer que este senhor não é de bem. E ele, o nosso ministro do interior. Não, E o mas min- olha, Hum, as pessoas mesmo já depois do caso do Calupeteca e do envolvimento, que há muitos envolvidos, dizem que o envolvimento do Laborinho que estava envolvido também nas coisas dos massacres do 27 de maio. uhum. O Laborinho não é uma pessoa de boa índole e ele tem que mostrar, os angolanos olham para ele e veem que ele não é uma pessoa de boa índole porque ele perde se ele mostra. Tá vendo? Yeah, Uhum. ele quando perde, se ele é um lobo que começa a ladrar, é incrível aquilo. E então Uhum. as pessoas, claro que pensam isso,
Tem isso. Então, Paulo da Almeida, para vir nos dizer isso. É por isso que eu digo, Mano Álvaro, cada entrevista que eu vejo, ou cada conversa que eu vejo hoje, eu saco coisas que eu até fico de arrepiar. Está a entender? O Paulo da Almeida deu ali dados que mostrou que realmente nós temos uma governação entupida. E Entupida. atenção, angolanos e angolanas, entupido politicamente falando, não é o problema. Ainda bem que tu identificas que a tua governação está entupida. Agora tens que desentupir. E para desentupir a governação que está entupida, não se pode vir nunca em política você vir dizer que equipa que ganha não se mexe. Em governação, se você fez melhor, Álvaro, nós temos que te tirar para vir o outro que faz o melhor com O um melhor. mais em cima. Porque quem vai se beneficiar é a reputação da minha governação e vou ser mais abrangente para a vida do ser humano. Isto não fui eu que falei, nem foi digno de Freud. Está a entender? Então é Uhum. preciso que esses políticos passem a perceber que eles não estão a lidar com as pessoas de 1980. Uhum. Vamos no deputado, o deputado da UNITA, então, para concluirmos esta matéria. Vamos ver o que é que sacamos dele. Foi integrado na segunda comissão parlamentar, subscreve a especulação e pediu melhor comunicação das instituições de modo a cautelar a informação pública. Chegamos à conclusão que houve um déficit de comunicação. O Ministério do Interior e o Comando-Geral comunicou-se mal. Aconselhamos no sentido de fazer um esclarecimento que se impõe à opinião pública, tanto nacional como internacional. Da nossa parte, ouvimos, e porque se o Ministério fazer esse esclarecimento, a opinião pública estará em condições de tirar as suas ilações. A UNITA não alimentou. A UNITA o que fez foi praticamente uma reclamação, um alerta às autoridades, porque é preciso haver diálogo. É por isso que eu disse que se o Ministério do Interior e as áreas que o compõem fizessem um esclarecimento público, não haveria esse alarme. Mano Gica, se não houvesse, se houvesse uma comunicação adequada, não haveria esse alarme. Não. E se houvesse diálogo, as coisas não chegavam a esse extremo. Uhum. Porque a partir do momento que se começa-se a lançar nas redes sociais, eu já estive envolvido em casos desses que foram altamente virais. Uhum. E as pessoas em questão, lesadas dos ataques ou do meu pronunciamento, as pessoas entram em contacto. Ou se não entram, mandam alguém contar. Epá, o Gica está a dizer que está a ser perseguido por mim. Então as pessoas pegam alguém ligado a ele para Gica e assim, epá, mas aconteceu isso. Me meteram um papel no carro, me meteram isso, fizeram isso, e quem fez é o fulano e o fulano. Então, eles já sabem quem são os miúdos deles que fazem esse tipo de trabalho, recuam. Uhum. Então, se houvesse diálogo, as coisas não seriam até esse... E o diálogo é no serviço, é no benefício de quê? De chegarem a uma situação, a uma conclusão. Tá bom, vocês têm essa informação, nós vamos tratar disso de uma outra forma, porque isso pode nos dar problema, porque envolve segredo de justiça ou segredo de Estado. O Estado angolano foi lesado, foi atropelado por causa disso. Está a entender? E o mais engraçado que as pessoas não sabem é que toda essa notícia passa à volta do mundo. Mas pronto, Jaquina Foia deixou aquilo que a gente fala, recomendações, e outra coisa que as comissões parlamentares apontam situações, pontos. Todos eles vão deixando um ponto. E ele deixou deficiência na comunicação. O Ministério do Interior é deficiente a comunicar, não sabe comunicar. O Nestor Golbel, aquela comunicação não vale. A comunicação tem que ser falada, escrita em áudio e imagem. Tem que ter o gabinete de imagem do Ministério das Relações Exteriores. E isso não existe. O Laborinho, num país normal, ele próprio demitia-se. Mas ele é compadre, ele não vai se demitir, ele vai sair dali, ainda pode ir para outro sítio melhor. Mas ele, no Ministério do Interior, é um dos ministros
Dos 3 últimos ministros que nós tivemos, o Ângelo da Veiga Tavares e o outro não sei quem Martins, são momentos diferentes, períodos diferentes, também temos que ver. Aqueles não lhes deram com muita pressão nas redes sociais, mas de facto, Laborinho, se quer estar nessa governação, tem que estar preparado para aquilo que são as obrigações e os deveres, sobretudo na sociedade castrense. Ele não goza de uma boa reputação. Ele é acusado de muita coisa má, nua e crua. Está a entender? Sim. Essa juventude que não teme nada, essa juventude que não quer recuar, essa juventude que está a falar revolução, está a falar evolução, solução. Está bem, Manuel? Então, foi apontado, foi bom a comissão parlamentar, no meu ponto de vista, foi bom porque apontaram situações importantes. Sim, de facto, Mano Gica, esta iniciativa desta comissão de terem convocado o ministro é positivo, por mais que não surtiu grandes resultados que todos nós esperávamos, mas é um grande marco e daqui para trás não se recua mais. Aqui agora é pura e simplesmente avançar. E tem que se avançar mesmo, porque deixaram muitas pistas, deixaram muitas questões pendentes. A opinião pública estava tão esperançosa que finalmente o Parlamento irá dar chicoteadas ao Ministério e o Ministério vai mudar de ritmo, vai mudar de direção, vai mudar de metodologia e por aí em diante. Porque não houve nenhum pronunciamento sobre o tráfico de seres humanos, as mortes, não é? O tráfico dos órgãos humanos, não se falou da falsificação da moeda, do próprio os combustíveis que são traficados, não se falou disso. Preocuparam-se mais com as redes sociais, o que é que as redes sociais falam. Não, o problema do nosso país não é o que é que as redes sociais falam. O problema do nosso país são estes crimes hediondos que existem aí. Filho do outro que foi para a escola, não regressa. Criança. Criança que estava a brincar na rua. O pai a polícia está tão mal, olha, quem mata a reputação da polícia queima roupa, mas mata mesmo assim, queima roupa todos os dias. É o programa Fala Angola. Eu, há tempos atrás, no Fala Angola, vi um programa que eu achava que aquilo não podia passar na televisão. A guerra de katanas entre miúdos, cabeças abertas, narisca. Aqueles miúdos que têm essa vontade, miúdos adolescentes de tirar a vida. Quem serão esses miúdos amanhã? Nesse país que na polícia está a ser acusado de bandidismo, aqueles miúdos vão ser os novos... Porque esses novos cota como a malta vão precisar de novos miúdos para fazer a missão. Porque cultura... Os novos jovens, os jovens agora, os testas de ferro, o motoqueiro, o que nos prossegue, o que vem até aqui xaxatá, que são miúdos deles para ele informar. Estes miúdos vão tomar o lugar desses cotas. Então, eventualmente, vão precisar de homens de todo o terreno para fazer as missões. Então aí, terreno fértil, miúdos a lutarem com katana, a se cortejarem. Quem fala alguma coisa? Qual é a preocupação do ministro do Interior? O ministro do Interior é o único ministro que não deu uma entrevista toda. É um arrogantezinho aquele senhor. E eu tenho uma lista de sacanas. Custou-me muito, mas o Laborinho vou lhe pôr na lista dos sacanas. Eu não posso fazer mais disso. Eu não sou o João Lourenço. Não, eu não tenho paciência. Vou lhe pôr na lista dos sacanas. Ele está a se comportar mal. Não faz isso, mano. Então, olha, já não sei quantos escândalos no Ministério do Interior. Altamente escandalosos. O presidente continua a retê-lo lá como seu ministro. Lembras daquela menina, a Jane, que foi nomeada ministra do Ambiente só por causa de uma discussãozinha que ela teve com uma outra? Ok? Pronto. Foi exonerada a menina. Hoje não conhecemos o paradeiro daquela jovem. Tá vendo? Ok. Mano Gica.